Sistema de avaliação de batimetria. Eficiente método para mapear profundidade em zonas costeiras utilizando imagem de radar. Canais de navegação precisam ser monitorados em intervalos de tempo regulares para garantir a segurança para o tráfego marinho. É necessário um acompanhamento a longo prazo de profundidade para avaliar o comportamento futuro de linha de costa para defender zonas costeiras contra a elevação do mar. Gestores costeiros dependem cada vez mais de modelos morfodinâmicos que precisam de informações detalhadas para sua calibração e validação. Uma das novas aplicações da imagem de radar é a sua utilização para mapeamento batimétrico em zonas costeiras. O sistema de avaliação de batimetria, conhecido como BAS, descritos em detalhe neste documento, constrói mapas de profundidade através de imagens de radar e um número limitado de sondagem de ecobatímetro. O sistema pode ser considerado como um interpolador inteligente. Ele interpola a profundidade entre os transectos de sondagem de ecobatímetro dirigida pelas informações de batimetrias em imagem de radar. Dois desses modelos são implementados, uma em que a velocidade atual varia paralela às linhas de fluxo, convergência e divergência, como encontrado acima de bancos de areia e ondas de areia, ou perpendicularmente às linhas de fluxo, como os encontrados em canais de maré. Como consequência, áreas complicadas têm que ser divididas em sub-áreas nas quais se aplica uma das duas abordagens. Operação bem-sucedida da BAS, portanto, exige intervenção humana sutil. Até agora, testes indicam que o BAS rende mapas de profundidade com uma precisão entre 20 a 30 cm. Isto é da mesma ordem que a precisão esperada em sondagens utilizando o ecobatímetro. A taxa de relaxamento, que é o parâmetro mais importante no modelo de geração de imagem, estima-se no processo de otimização. O modelo de imagens é, portanto, um modelo eficaz e aproximações no modelo de fluxo e o modelo de retrodifusão de radar, especialmente o uso de primeira ordem Bragg na dispersão da banda C. São compensados pelo valor da taxa de relaxamento. Para a aplicação do BAS, as equações de águas rasas são aproximadas. Por exemplo, apenas situações estacionárias são consideradas, portanto, derivações no tempo são omitidas. A força de Coriolis é negligenciada. Isso pode ser feito porque a área a ser mapeada é geralmente pequena, na ordem de 10 km. Os termos de estresse de vento são negligenciados. Feições do fundo são relatadas para ser visível em imagem SAR, sob velocidade de vento que varia de 0 a 12 metros por segundo, com uma velocidade de vento ideal entre 3 a 5 metros por segundo. Em tais condições de vento fraco, o estresse de vento é pequeno em comparação com o atrito do fundo em áreas de águas rasas. Esta figura é um mapa de profundidade utilizando métodos convencionais de sondagem por ecobatímetro na área de Plattegat. Agora vemos uma imagem do satélite ERS-1 SAR adquirida em 3 de agosto de 95. Parte dessa imagem é retirada onde compreende a mesma área mapeada pela sondagem de ecobatímetro. Nessa parte dessa imagem de radar podemos ver uma parede do canal claramente visível com uma banda extremamente brilhante. As assinaturas de onda de areia na parte norte da imagem também são visíveis. A banda brilhante na parte inferior à direita é causada pela zona de surf na costa ocidental de Constance. A linha curva brilhante na parte inferior esquerda da mesma forma é causada por zona de surf em torno do canal de Plattegat. À esquerda, algumas assinaturas brilhantes podem ser vistas que são causadas por uma outra entrada do canal de maré. Nessa figura, podemos observar as linhas de sondagem do ecobatímetro na área de Plattegat, espaçada algumas em 200 metros e outras a 100 metros, cada transecto. Essa figura já é um mapa de profundidade da área de Plattegat feita com o sistema de avaliação de batimetria, com base nas imagens SAR mostrada e a sondagem de eco espaçada a 1000 metros. A topografia do fundo de Plattegat apresenta características claras bidimensionais.
e é demasiado complexo para ser mapeado em conjunto com as bases dimensionais presentes neste trabalho. Para contornar este problema, o site Platgat foi dividido em 3 sub-áreas que poderiam ser tratadas para uma boa aproximação. A topografia de fundo de Platgat apresenta características claras bidimensionais e é demasiado complexo para ser mapeado em conjunto com o sistema de avaliação de batimetria dimensional presente no trabalho. Para contornar este problema, o local de Platgat foi subdividido em 3 sub-áreas que poderiam ser tratadas para uma boa aproximação unidimensional. Essas áreas são mostradas nessa figura na área tracejadas. Como podem ver nas áreas tracejadas, tem uma área separada a sudeste, contendo o canal de Platgat, a subzona Westgate Noroeste, contendo o canal de Eastgate, e a sub-área exterior do norte, inclinada para o Mar do Norte, contendo um delta de vazante com ondas de areia, como pode ser observado nesta figura. A tabela 1 mostra a acurácia do sistema de avaliação de batimetria em diferentes distâncias de calibração entre os transectos, como 200 metros, 600 metros e 1000 metros. Como pode observar, de acordo com que você vai aumentando a distância entre transectos, vai aumentando o erro absoluto do sistema de avaliação de batimetria. Mas mesmo para 1000 metros, pode-se observar que o erro chega no máximo a 22 centímetros, considerando muito bom comparado o erro que você tem utilizando apenas o ecobatímetro. Esta figura mostra uma correlação entre um dado da ecossonda e o dado calculado pelo sistema base, e mostra que a correlação é muito boa, sendo esta figura utilizada para um intervalo maior entre os transectos, que foi de 1000 metros. Outro estudo de caso deste trabalho foi a área de Groote-Platte. Nessa figura podemos ver nesse retângulo onde foram feitos os transectos de batimetria utilizando ecossonda. Essa figura já é uma figura utilizando o sistema BAS para a região do Groote-Platte, utilizando imagens de satélite. Para a área do Groote-Platte também foram utilizadas imagens conhecidas como faros, SAR, que são imagens obtidas através de aeronaves. Nesta imagem podemos observar também a ilha de Terschelling, visível na parte superior da imagem, e também riscos brilhantes à direita da imagem, que são eixos de navio e barcos a velas também, como pode ser observado em diversos pontos da imagem, mais na parte inferior à direita. O mapa de profundidade, utilizando o sistema de avaliação de batimetria, mas desta vez agora utilizando a imagem faros, obtém-se uma melhor qualidade do resultado, pois essa imagem faros tem uma resolução de 3 por 3 metros. Essa tabela mostra, como a tabela anterior, mostra as análises estatísticas para ver a acurácia do sistema de avaliação de batimetria, e comparando tanto a imagem de satélite do ERS como a imagem faros. Pode observar que as imagens faros que têm uma resolução maior em relação à imagem do satélite ERS, pode-se observar que também o erro absoluto foi menor que a metade em relação às imagens de satélite. Isso mostrando que quanto maior a resolução da imagem de radar, melhor vai ser o sistema de avaliação de batimetria. Sondagens tradicionais de ecobatímetro estavam disponíveis para cada área de estudo. A diferença de tempo entre o registro das sondagens e a gravação das imagens SAR foi de 6 semanas no máximo. Normalmente, as sondagens foram gravadas ao longo de faixas, com uma distância de cerca de 30 centímetros entre cada sondagem individuais, ao longo de uma faixa, e a distância de 200 metros entre cada faixa. Para reduzir o ruído das medições de navio e para reduzir o tamanho dos dados, foram calculadas a média de todas as 10 sondagens. Isto é, para cada
transecto, foram repetidos 10 sondagens de ecobatímetro, variando no máximo cerca de 30 centímetros e um espaçamento de 200 metros entre cada transecto. O sistema de avaliação de batimetria apresenta certos problemas, pois modulações de intensidade nas imagens de radar são causadas não só pela topografia de fundo, mas também outras características tais como manchas, frentes, esteira de navio e ondas internas. Tais características devem ser reconhecidas pelo olho e removidas manualmente. Caso contrário, o sistema de avaliação de batimetria irá interpretá-las como variações de profundidade. Uma limitação importante do sistema de avaliação de batimetria atual é o fato de que o regime em inversão é unidimensional. O sistema só pode ser aplicado em áreas com uma topografia de fundo simples, para que a superfície atual é dominada por massa de conservação ou por baixo atrito. Uma área mais complicada tem de ser dividida em sub-áreas, onde um dos modelos pode ser aplicado. Isso leva muito trabalho manual e requer intervenção por especialistas. Naturalmente, haverá áreas onde nenhum modelo está correto, como a curva do canal Platt-Gatti. Em tais subzonas, o BAS não é capaz de traduzir as informações nas imagens de radar em profundidade e tem que confiar em sondagens de ecobatímetro. Isso dificulta a aplicação operacional do sistema. Somente o sistema totalmente bidimensional pode resolver estes problemas. Ele está atualmente em construção, mas parte da inversão coloca alguns desafios importantes, pois o custo computacional é muito grande.